Muito boa tarde, meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, primeiramente, mas também segundamente. Boa tarde a todos os queridos irmãos de outras igrejas, de outras cidades, outros estados e outros países. Boa tarde aos familiares, amigos, pastores também, que costumam acompanhar o nosso trabalho aqui, dando-nos uma honra muito grande. Deus abençoe a todos e todos são bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. São bem-vindos também em nome da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas. Aqui estamos para mais uma edição do nosso Pão das Três, este encontro já tradicional, já faz parte, da nossa agenda, e sei que da agenda de muitos. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja, e os seus amigos. De início, já desejamos que Deus abençoe a todos aqueles por quem temos orado, diariamente, aqueles por quem sofremos também. Hoje, muitas pessoas doentes, muitas pessoas sofrendo, de algumas até com transtornos, algumas com problemas emocionais bastante fortes, em função de tudo isso que tem acontecido desde fevereiro, março para cá. Nós louvamos a Deus porque sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Recebemos esse consolo e esse encorajamento da sua própria palavra. Graças damos ao Senhor pela bênção de podermos mais uma vez, juntos, oferecer a Deus um culto, nosso tempo, nosso talento, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aqui nós os colocamos todos debaixo da direção, da vontade e em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Queremos orar nesse instante, dando assim o início ao nosso culto, Esse encontro, mais do que qualquer outra coisa, é um culto. Eu sei também que ele tem alguns aspectos muito importantes e de valor, como esse nosso reencontro, não deixa de ser. O fato de ser virtual não rouba, nem neutraliza a alegria de rever-nos, de lermos um simples boa tarde, faz bem. E eu gosto bastante disso, tanto que toda vez depois que termino aqui a edição do Pão das Três, aí eu vou ouvir tudo de novo, vou passar, vou ver cada pessoa que deu uma boa tarde, cada pessoa que desejou alguma coisa, e vou ali pelo menos curtindo, vou dando ali o meu, que estou curtindo. Geralmente não sai em nosso nome, no nome dos pastores, porque nós entramos pela página da Igreja Batista em Vila das Belezas e a nossa curtida ao seu comentário sai como IBVB, Mas se você acompanha isso também, esse feedback do que você colocou aí, quando verificar que a sua mensagem, o seu boa tarde foi curtido, saiba que aquele pastor, no dia, naquele determinado dia, foi ele que curtiu, foi ele que respondeu. Então, a gente registra a nossa alegria e a nossa comunicação com você e você conosco. Vamos orar juntos? Querido Deus, nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, de todo o nosso coração e com toda a nossa alegria, pelas bênçãos recebidas, pelo teu cuidado diário para conosco, para com o teu povo, pelas orientações que recebemos para o nosso bem viver, pelo auxílio do teu Santo Espírito, que nos orienta, que nos ajuda a conhecer melhor a tua palavra e também nos faz lembrar dela naqueles momentos perigosos, quando estamos prestes a cometer um erro, algum pecado, algum engano, algum tropeço. Como é bom saber que o teu Espírito nos faz lembrar
coisas que nos encorajam a fugir do pecado. Ele nos faz lembrar versículos bíblicos, conselhos que recebemos, mensagens que ouvimos, nos faz lembrar também da nossa convivência, momentos de alegria com os nossos irmãos ou família. Ó Deus, eu sei que assim o Teu Santo Espírito cumpre a sua missão de nos orientar, de nos consolar, de nos corrigir e nos livrar de todo o mal. Obrigado, Senhor, porque tens feito isso a todos os teus filhos e também trazes através dos teus santos profetas, aqueles que pregam a palavra, as mesmas palavras de alertas para aqueles que ainda não têm Cristo Jesus, mas para que, ouvindo a tua palavra, se arrependam dos seus pecados, concordem com a tua palavra, creiam em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e a Ele se entregue com fé para a sua salvação. Bendito seja o teu nome, Pai. Abençoa todos que estão agora conosco nesta página do Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas. Que o nosso momento aqui seja bastante edificante para todos nós. É o que pedimos neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa carta, o nosso texto de estudo hoje é a segunda carta do Apocalipse, que é a carta de Esmirna. E nós vamos estudá-la. E em função dela e do que ela levanta, do que ela nos faz pensar, é uma carta que nos faz pensar em perseguições, aos crentes em todas as épocas, aos sofrimentos que aqueles irmãos daquela região, daquela cidade de Esmirna sofreram bastante. E eles, na história, encontram um certo destaque, pela fidelidade deles, pela firmeza, sua lealdade a Cristo Jesus, pelo fervor evangelístico que aquela igreja tinha, e claro, tudo isso também intensificava as perseguições que a igreja e os irmãos sofriam. Então escolhi hoje 2 hinos, um para agora e outro para daqui a pouco, para a parte final. 2 hinos do cantor cristão. O primeiro, 360, de teu cuidado terno me cerca, ó Salvador. O segundo, já anuncio para você ficar sabendo também, 344, aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Então eu desejo que hoje, em função de tudo que a gente vai pensar e ler, e lembrar, a gente cante esses hinos que apontam para o cuidado de Deus, para o trabalho de Deus, as ações de Deus em nos trazer alegria e segurança. Então vamos abrir aí o nosso inário. O primeiro é o 360, tem como título Companheiro, e a letra é bastante conhecida, de teu cuidado terno me cerca, ó Salvador. Quanto precisamos disso todos nós, não é verdade? De teu cuidado terno me cerca, ó Salvador, porque se tu ao longe estás, eu vivo sem vigor, no auge da aventura ou das tribulações, teu santo nome bendirei, ó luz dos corações. Tu és o meu amparo, meu guia
guia e protetor. A graça, a paz reside em ti reside o amor. No auge da aventura ou das tribulações, a tua forte mão senti, ó luz dos corações. Senti, Jesus benigno, de que me serve andar num chão florido sobre mim, o belo sol brilhar. Sem ti é sempre noite, Senhor, é afrontar. Em frágil nau ou num batel, em capela do mar, só tu da morte as sombras poder tens de afastar, e as portas da mansão feliz abrir de par em par. A ti naquele dia, no dia sem igual, com os gemidos cantarei o hino triunfal. De vez em quando eu estou tocando aqui, aí eu olho e dou uma risadinha, porque às vezes eu troco algumas partes de uma estrofe com outra, né? Esse meu óculos aqui, na verdade, hoje eu quase não preciso de óculos, preciso de óculos só para leitura, mas aí ou tem que ser muito perto, ou então atrapalha. O cantor fica a meia distância, isso me atrapalha. Então incluam isso nas orações de vocês, tá bom? Para que eu tenha condições de cantar sempre, sem adulterar a letra dos nossos hinos, né? Que são letras tão bonitas. Queridos irmãos, estamos então em Apocalipse. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2. Os capítulos 2 e 3 é onde nós encontramos todas as 7 cartas, né? Estudamos a primeira na nossa última live, que é a carta a Éfeso, e agora a segunda carta apocalíptica, conhecida como a carta à igreja de Esmirna. Assim, leio em Almeida Revista e Corrigida. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha a promessa aqui. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Receberá a coroa da vida
e não receberá o dano da segunda morte. Bem, igreja de Esmirna, primeiro século, então dentro daquilo que é conhecido como a igreja primitiva. Lembrando algumas coisas, né? Primeiro, a lembrança de que essas cidades e essas igrejas eram igrejas reais, literais, com seus pastores, né? Com seu trabalho. E nesse caso aqui dessa igreja, uma igreja com ardor, fervor evangelístico muito grande. Por isso mesmo, as perseguições a essa igreja eram intensificadas. Esmirna, uma cidade então na Ásia, onde hoje é a região da Turquia, segundo os nossos professores, né? E livros também que nós lemos, procurando informação sobre os detalhes, né, dos textos bíblicos para a nossa edificação, para dividir também com os irmãos o conhecimento. Então, hoje, aquela antiga cidade, hoje fica na região da Turquia. Aquela igreja tinha um pastor também. Aquele pastor estava nas mãos de Cristo Jesus. Lembram-se disso? Jesus Cristo se apresenta como aquele que tem em sua destra as 7 estrelas. E não se esqueça isso, as estrelas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo são os pastores. E ele andava no meio dos castiçais, então, que representam a igreja. Então, Cristo está na sua igreja. Não importa onde se localiza a sua igreja e em que situação espiritual a sua igreja está. Jesus está nela e a trata como igreja. Todas essas 7 igrejas eram diferentes, algumas recebem bastante elogio e repreensões também. Curiosamente, nesta carta aqui, nesta igreja, não há nenhuma repreensão a esta igreja. Eu gostaria muito que se a nossa igreja fosse colocada sob análise e provação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tivesse nenhuma reclamação a fazer da nossa igreja. Mas eu sei que ele teria, porque teria de mim, e eu sou da Igreja Batista em Vila das Belezas, então nós teríamos algumas reprimendas também. Essa igreja não sofreu nenhuma repreensão, né? O pastor dessa igreja, segundo o livro Evangelização na Igreja Primitiva, o nome desse pastor era Policarpo, era o pastor dessa igreja. E vejam bem, esse pastor, ele foi colocado a uma prova tão severa e resistiu, que ele foi condenado à morte e ele foi cozido vivo em um bezerro de latão. Não faz muito tempo, eu lembrei disso hoje, mas não procurei, mas eu assisti, não sei se um seriado, um filme, em que eu vi algumas mortes tão cruéis, né, punições tão cruéis, que de fato eu vi já essa cena em filme. É um bezerro de latão e as pessoas eram colocadas por uma abertura na parte superior do bezerro e ateavam fogo com chamas, labaredas muito grandes por baixo daquele bezerro de latão e a pessoa era morta dessa forma. Então, segundo esse livro, é um livro que foi publicado pela editora da Assembleia de Deus e conta então essa história, essa experiência do pastor Policarpo.
naquele período, muitas pessoas morreram. Isso, a leitura, o estudo, né, dessa igreja, me fez pensar na perseguição que os crentes sofrem em todo o tempo, mas em alguns períodos da história e em algumas regiões do mundo, com uma intensidade muito grande. Eu li um artigo do Júlio Severo, é uma pessoa que eu sigo, né? E ele faz muitas. Ele escreve e faz. Olha, fugiu a palavra, traduções. Ele faz muitas traduções, né, de documentos que encontram em agências missionárias, que cuidam e estudam o nível de perseguição na igreja. Isso é muito recente, ele publicou ontem. Ontem mesmo eu li esse artigo do Júlio Severo. E ele traduz esse artigo mostrando como na China, na Etiópia, na Índia, na Nigéria, isso é coisa muito recente. E como tem sido cruel a perseguição aos crentes. Eu acho que as pessoas que têm um pouco mais de interesse nisso podem até fazer contato com a missão Portas Abertas, né, que é uma agência missionária. Tem bastante ligação com a nossa igreja, porque temos pessoas que trabalham lá. O pastor Márcio trabalhou lá durante muitos anos, e é uma agência missionária que cuida e traz informações sobre isso, mas tem sido crescente. O que o Júlio Severo chamava atenção é porque a mídia hoje, a mídia comprometida, né, com o chamado a Organização dos Direitos Humanos, cheio de presepadas, faz questão de divulgar nas grandes mídias todas as perseguições e mortes a algumas minorias hoje na sociedade, mas tratam com descaso a morte de cristãos no mundo inteiro. E essa é incomparavelmente maior com a morte de qualquer um desses grupos que a mídia vive aí em cima, né? Numa proteção tremenda. Mas as pessoas que estão morrendo pelo que elas creem, pelo que elas acreditam, o mundo não está dando a menor atenção. Então, é nesse contexto que nós trazemos essa carta da igreja de Esmirna, né? Então, a gente passa aqui a dar uma lida de novo nos versículos, né, com algumas considerações, com alguns comentários. Mas é interessante, talvez me veio a lembrança agora, que esse mesmo livro que citei, ele publica algumas coisas muito interessantes. Ele mostra que a partir de Nero, já no ano aí 53, a partir de Nero até o ano 312, já no comecinho aí do quarto século, houve pelo menos 10 imperadores romanos. Estes foram cruéis em sua perseguição aos crentes, né? Então, são 10, ele destaca 10 imperadores. Até o livro faz uma pequena associação, né, entre essa expressão aqui que Jesus Cristo diz à sua igreja: nada temas das coisas que vão acontecer, vocês vão ter uma perseguição de 10 dias, que então na linguagem profética, escatológica e escatologia, especialmente a partir dos estudos de Daniel, então sabe-se que um dia, né, corresponde a um ano. Então, olha, são 10 imperadores, e no caso da igreja de Esmirna,
Pode ser que a associação seja ao imperador Domiciano, que nos anos 84 até 96 houve uma perseguição ali, 10 anos de crueldade, ele perseguindo a igreja. E uma das mais perseguidas era, de fato, a igreja de Esmirna. Então vejamos. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então Jesus se apresenta, e é interessante, né? A gente vai sempre citar isso aqui para identificar com cada carta, com cada igreja. Jesus aqui se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Já de início, essa palavra de Jesus é muito consoladora. Ele está escrevendo para uma igreja em que há bastante morte. Olha a história do seu pastor, Policarpo. Então, mas ali muitas pessoas foram mortas por causa da perseguição. Mas a igreja não pode se esquecer, e Cristo faz questão de lembrar à igreja que Cristo morreu e ressuscitou. E lá na frente ele vai dizer que os fiéis não sofrerão dano da segunda morte. A igreja, com essas mensagens, né? Isso é a cada crente, com essa mensagem do próprio Cristo em sua mente, em seu coração, a igreja terá mais ousadia na sua lealdade a Cristo e não se intimidará, né, com as ameaças que o mundo sem Deus lança contra a igreja de Cristo Jesus. Né? Então, Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro e que é o último, e que foi morto e reviveu. Isso é muito importante para a situação presente na igreja de Esmirna. E é aquele que está mesmo no meio da igreja, né? E tem em suas mãos os pastores. Verso 9 ele diz: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza. Aquela igreja sofria tribulação, ao mesmo tempo em que ela realizava obras extraordinárias na evangelização. Eram fervorosos, e aquela igreja crescia e era forte. Então Jesus lembra a igreja que esse fervor da igreja não escapa aos olhos de Jesus. E ele está vendo. Em meio à grande tribulação e pobreza, a igreja não parava de evangelizar e de trabalhar. É muito bom a gente lembrar disso, né? Para ver que em meio à perseguição, então você vai deixar de trabalhar porque se sente perseguido? E é muito interessante que esse livro, a Evangelização na Igreja Primitiva, ele mostra que em todo tempo a igreja sofre perseguições internas e externas. E ela sofre perseguição como instituição e sofre perseguição como igreja, corpo vivo de Cristo. A igreja na sua mais absoluta essência, que é o corpo de Cristo Jesus. Aí, nesse caso, são sofrimentos e perseguições morais e religiosas, né? Mas do ponto de vista institucional, olha, eu não pude deixar de associar as coisas que andam acontecendo, né? Eu não tenho nem procurado me informar tanto hoje em dia sobre a politicagem do Brasil, mas estava ouvindo hoje mesmo algumas discussões na Rádio Jovem Pan sobre algumas decisões que o governo tem tomado, ou tem que tomar, e que o Congresso já tomou, e já foi levado para que o presidente aprove ou sancione em sua totalidade, né? Aprove algumas coisas, mas reprove outras, e aí pode ser que volte de novo para a discussão, mas algumas discussões eram interessantes, né? Uma delas, por exemplo, é sobre o aumento da prisão para aqueles que matam ou que maltratam os animais. Ora, nós nunca vamos fechar os olhos para as pessoas que são cruéis e que maltratam os animais. Ninguém pode maltratar animais, ninguém deve.
Então, eu não tenho animal hoje, eu não crio, né, cachorro, moro em apartamento aqui em São Paulo, mas já tive, né, cachorro, gato, tartaruga, já tive tudo isso, pássaros, né? Eu sei que pássaros sempre ficam em interrogação porque a gente prende o bichinho. Mas hoje é em discussão o aumento de 2 para 5 anos de detenção, de prisão, aquele que maltrata o animal. Essa pena é maior do que o maltrato que se pratica para com o ser humano. Olhem só em que mundo nós estamos. Aí, quem quiser que pode criticar, mas se vai comparar, eu não estou defendendo o maltrato ao animal, mas você vai comparar o maltrato a um animal e o maltrato ao ser humano, e a prisão para quem maltrata o ser humano é menor, de acordo com o que se pretende fazer. É menor do que o maltrato à pessoa humana. Bem, esse mundo está de cabeça para baixo, se é que ele chega a ter cabeça, né? Então, isso é uma coisa. Outra é uma grande discussão que está acontecendo hoje sobre se tributa ou não, se cobra taxas e tributos das igrejas, né, das religiões, na verdade, aqui no Brasil. Então, essa grande discussão sobre as isenções que as igrejas têm, é isso que estamos discutindo. Se os crentes são perseguidos lá ou aqui, porque os crentes são perseguidos em todos os lugares, né? E às vezes, quando a própria Constituição proíbe a perseguição religiosa, mas aí é aquilo que nós falamos há pouco, né? Há perseguições institucionais. Então, as igrejas vão ter que pagar isso. Olha, eu vou dar minha opinião sobre isso, tá bom? Eu não sou um defensor de que a igreja não pague nada. A rigor, eu gostaria que a igreja não recebesse nenhum benefício do governo por causa dessa isenção. O que eu gostaria mesmo que acontecesse era que a tributação aqui no Brasil fosse justa, porque ela é injusta para todo mundo. Cobra-se muito e se dá em troca, né, de serviço muito pouco. E nos dias de hoje, em algumas áreas, nada. Então, nem sou um defensor de que as igrejas não podem pagar IPTU, não podem pagar INSS. Eu não sou esse defensor. A igreja tem que viver e, se ela pagar, ela vai se ajustar, ela vai se organizar, ela vai ter uma boa administração séria para cumprir as suas obrigações sociais. Eu não vejo isso um grande problema, né? Agora, a perseguição é grande. Nós sabemos que tem isenção e a gente não paga, mas de vez em quando o governo vai lá, como o ano passado a gente recebeu, então cobrança aí de 17 mil, aí a gente tem que recorrer. Quer cobrar todo mês? Cobre, mude a lei, tire a isenção das igrejas e cobre mês a mês. Mas aí passa-se alguns anos e joga lá, se a igreja pagou, tá ótimo, né? Então é como se jogasse uma verde aí. Não sei. Bom, então a gente volta para cá, né? Foi quase um desabafo aqui. Eu sei as tuas obras. A igreja trabalhava em meio ao sofrimento, era uma igreja pobre, porque também os bens dos crentes da igreja de Esmirna, os bens eram confiscados, eram tirados, tomados dos crentes. E então, essas pessoas ficavam cada vez mais pobres. Eu agora estou olhando para o meu rosto aqui, preciso fazer um rosto mais bonito, porque eu tenho um ouvinte que sempre coloca lá, quando eu penso até que é brincadeira e não ligo para isso. Mas eu olho, aí ele curte a minha live, colocando um rostinho vermelho lá e zangado. Eu queria descobrir quem é que está fazendo isso. É interessante isso, é engraçado. Aí eu olho lá e dou uma risadinha e tal. Porque aí quando olho para o meu rosto, eu não estou com raiva, nem estou zangado, né? Eu estou pregando, estou em paz, viu, meus irmãos? Eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas Jesus disse, mas tu és rico. Ora, qual era a riqueza que aquela igreja tinha?
o índice altíssimo de fidelidade daquela igreja a Cristo Jesus. A riqueza da igreja é essa. A riqueza do crente é a sua lealdade a Cristo. E com ela, né, a garantia, porque isso é fruto de experiência, né? Não é que as suas obras vão garantir a sua salvação, mas a sua salvação, a salvação de fato, né? A salvação real, ela leva os crentes à lealdade a Cristo. E aí, a garantia de que não teremos o dano da segunda morte, ressuscitaremos naquela primeira ressurreição, e então Jesus diz, tu és rico. E Jesus diz que conhece também, ainda no verso 9, a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Segundo alguns estudiosos, isso aqui se trata de tribunais judaicos que existiam na cidade e que se levantavam contra a igreja, né? Porque esses perseguidores judeus, quando queriam fazer um trabalho, uma campanha contra a igreja, eles iam aos tribunos romanos, às autoridades romanas, denunciar a igreja, né? Chamando-a de seita. Jesus trata esses que se dizem judeus, e Jesus está dizendo, não são judeus, o verdadeiro judeu não faz isso, mas são a sinagoga de Satanás. Que diferença, né? Entre o que serve a Deus e o que serve a Satanás e o que persegue a igreja de Deus. Na análise do próprio Cristo, são uma verdadeira sinagoga de Satanás. Mas aí vem, e olha, não houve nenhuma repreensão à igreja, só elogios. E aí vem uma palavra de incentivo, de encorajamento. Verso 10, muito conhecido esse texto, né? Esse versículo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Se já não bastasse o sofrimento existente, Jesus Cristo alerta a igreja. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas isso aqui, então, nos chama atenção para um detalhe, né? Como é que Satanás pode colocar as pessoas na prisão? Olha, a prova é evidente de que Satanás está por trás das estruturas de poder, de força e política das nossas sociedades. Não é à toa que o livro de Apocalipse, ao mostrar os nossos adversários, o inimigo do Evangelho, ele mostra o dragão, que é Satanás, a besta, na verdade 2 bestas, o falso Cristo, né, os falsos profetas, a presença humana a serviço de Satanás, atuando contrariamente à igreja de Cristo Jesus. E aí Jesus já diz, o diabo lançará alguns de vós na prisão. Uma estrutura que se organiza para perseguir a igreja de Cristo Jesus, essa estrutura humana, política, oficial, pode estar trabalhando dentro das leis do nosso país. Ela é uma sinagoga de Satanás. Essas discussões que pretendem em nosso país hoje, essas discussões lá em Brasília que pretendem silenciar a voz da igreja, são estruturas que estão a serviço de Satanás. Aí são políticos, né? são ministros, é o Supremo, é a Suprema Corte, todo mundo que quer estabelecer leis para silenciar a igreja. Obrigado, secretária. Para silenciar a igreja, estão a serviço de Satanás. Sem mais nem menos. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui nesse texto tem aquela referência que já falamos, a esse Domiciano, provavelmente. É assim, né? São estudos, os estudiosos da história, do cristianismo, associam muito e às vezes atribuem essa declaração de 10 anos de sofrimento àquele período em que Domiciano, imperador cruel romano, impôs contra a igreja
e uma das regiões que mais sofreu por causa do seu alto índice de fidelidade a Cristo é a cidade e os crentes lá de Esmirna. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Essa expressão coroa de vida eterna é muito comum para a gente, mas naquele período, né, era interessante também por causa da associação que a própria igreja faria. Era uma igreja interessante, era uma cidade muito boa, bem desenvolvida. Havia, segundo li sobre a igreja, havia um comércio muito grande naquela cidade, com 3 andares, e ali naquele comércio jogos eram disputados. Então era uma tradição, todo mundo sabia, os ganhadores recebiam uma coroa de ouro. E aí Jesus usa, né, a cultura do próprio local para mostrar que aqueles que forem fiéis até a morte, né, são os vencedores, os vitoriosos em Cristo Jesus, receberão a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já falamos aqui sobre quem tem ouvidos, ouça. Não vamos voltar a isso. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é a morte espiritual. Nós que estamos em Cristo Jesus, participaremos de 2 coisas muito importantes, né? É a nossa ressurreição e o recebimento da coroa da vida eterna. E escaparemos, porque Deus nos livra disso, do dano da segunda morte. Então, quem vai participar da morte física, ainda vai participar depois da morte eterna, se partir para a morte física sem uma experiência de salvação e de fé com Cristo Jesus, pois é a fé em Cristo Jesus que garante a liberdade, né? O livramento da segunda morte, para a glória de Deus, para a nossa eterna alegria. Queridos irmãos, é hora de aproveitarmos o tempo e a liberdade que temos para incentivar, intensificar, nos envolver em ofertas missionárias, em orações missionárias, né, e em trabalhos missionários. Estamos em setembro. Setembro é o mês de missões. Esse ano tem sido difícil para as igrejas também, mas estamos começando então a divulgar aqui nessa live, viu? Porque conversamos nós, os 3 pastores, e entendemos que devemos levantar a oferta de missões nacionais para a Junta de Missões Nacionais, que é essa agência missionária responsável pela evangelização do nosso país. A nossa igreja é uma igreja missionária, temos frentes missionárias, temos convênios missionários e vamos levantar a nossa oferta missionária. A pandemia não vai nos impedir disso. E o nosso distanciamento social também não vai nos impedir. Oraremos por nossos missionários e cooperaremos financeiramente para a sua segurança e para o seu sustento. Amém? Deus nos abençoe. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora, meus irmãos. Nós continuamos com muitos desafios de oração e hoje, além daqueles regulares, né? Hoje nós estamos trazendo mais alguns. Eu vou começar com a irmã Irene Félix. Irmã Irene Félix está hospitalizada já há alguns dias, né? Todos nós, membros da Igreja Batista em Vila das Belezas, temos acompanhado com oração aqui em nossas lives, mas em nossas casas também. Oramos pela irmã Irene e pelos demais todos os dias, porque além disso aqui nós temos o nosso culto doméstico, né? Então, ela, com todos os problemas que ela já tem, ela fez o teste para o Covid-19 e deu positivo. A irmã Irene tem 87 anos, né? Mas assim, com vários cofatores. E aí a gente sabe que a Covid-19 é um vírus
bastante oportunista, muito. E aí nós intensificamos as nossas orações pela nossa irmã Irene. Irmã Irene, Deus abençoe a senhora. Conte com as nossas orações de toda a igreja e certamente de muitos irmãos que não são da nossa igreja, mas que oram conosco também. O Beto, da Zenaide porque a Zenaide que pede oração sempre por ele em nossa igreja, já foi mencionado várias vezes aqui, e já é conhecido em nossa igreja porque faz parte da lista de oração. Ele também teve um certo agravamento no seu problema, porque está com duas perfurações, né? Uma perfuração em cada pulmão. Então, lembre-se do Beto. Temos mais gente agora com Covid-19 em nossa igreja. Nosso irmão Tito e o Kaique estão com Covid-19. Eles são meio assintomáticos, graças a Deus por isso, mas precisam das nossas orações. Não recebi recentemente notícias da Mônica e do Edilson, não sei se a Mônica está por aqui hoje, que ela sempre entra aí, né? Mas continuamos orando. E aí pelo irmão Wilson, precisa das nossas orações, Antônia, Tata, Gabriel Santana, irmã Irailda, a Denise da Laudi, a Ete, o Giuseppe, a Vera Lúcia, da Iracema, Carmino, da Kátia, Daniel, da Thalita, e Eusomar, pai da Júlia. Então, nós não temos recebido. Os irmãos, por favor, atualizem, porque às vezes a pessoa já ficou melhor, né? E a gente não pode ir aumentando essa lista e ela ser interminável. Melhorou, né? Está bem. Mande uma notinha de gratidão, que a gente tem a agradecer também, né? O Severino, esse é o pedido da Juraci, que já havia Juraci por aí também. E o Marcel, da Ruth, da nossa irmã Ruth, que também tem pedido oração ultimamente por ele. E aí, olha, pessoas também que estão de luto. A nossa irmã Gildeni, né? O nosso irmão Ivan faleceu. Então, oramos pelas pessoas que estão de luto. A irmã Nadir também. A nossa irmã Ademir, porque são pessoas da nossa igreja. E oramos pelos profissionais da saúde, desempregados. Eu sei que hoje também é aniversário da Gildeni. Quem é mais lá da União Feminina? A outra pessoa? Érica? A Érica. Estou mencionando, a gente já avisou aqui que a gente não costuma fazer esses anúncios, mas especialmente pela Gildeni, que está completando mais um ano, num período assim bastante difícil, né, da sua vida. Ela está de luto, né, do seu marido, Ivan Rodrigues. Então, as nossas orações. Também oremos pelos profissionais de saúde, os desempregados e orar por nossa pátria. É pequena a lista, porque não estamos mencionando todas as pessoas, mas é muita necessidade de oração. Então nós vamos orar, quero convidá-lo a orar conosco. Deus bendito, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, colocamos diante da Tua augusta presença e no Teu altar de graça e misericórdia esses nomes, Senhor, que acabamos de citar. Pai, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, sobre estes que estão com a sua saúde bastante abalada, lutando contra doenças que são fortes, que são agressivas. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Oramos também pedindo a Tua bênção para aqueles que não estão doentes, mas estão vivendo sob ameaça. São os nossos profissionais que trabalham em serviços essenciais. Guarda-os, Senhor, de todo mal. Protege-os. Abençoa também, ó Deus, as famílias enlutadas, como a Gildeni, a irmã Nadir e a irmã Ademir. Pedimos que o Senhor as abençoe, console os seus corações, segundo a Tua palavra, e dentro do Teu tempo, Senhor, do Teu próprio objetivo que tens na vida dessas pessoas.
Abençoa os nossos idosos, Pai querido. Abençoa esses irmãos que foram diagnosticados com Covid-19. Guarda-os, abençoa os seus corpos para que sejam fortes e lutem além dos remédios e que a bênção assim venha do Senhor. Querido Deus, abençoa o teu povo no mundo, a obra missionária no mundo, os teus servos que sofrem perseguição. Quantas perseguições seríssimas na Etiópia, na China, na Índia, na Nigéria e em outras partes do mundo certamente. Ó Deus bendito, guarda especialmente a fé dos teus filhos, para que não te neguem em situação alguma. E ajuda-nos também aqui, ó Deus, para aproveitarmos o tempo que temos e a liberdade que ainda nos resta, quando claramente pessoas trabalham para silenciar a tua igreja aqui no Brasil. Mas em nome de Jesus, o teu amado Filho, falaremos sempre, proclamaremos sempre a mensagem do Evangelho e combateremos o pecado em nome de Jesus. Guarda o nosso país de todo o mal, principalmente do mal de lutar contra o Evangelho. Guarda o nosso governo de todos os males, mas principalmente daquele de facilitar a aprovação de leis que tenham a intenção de silenciar o povo do Senhor aqui na terra. Abençoa-nos, ó Deus. Dá-nos um resto de dia debaixo da tua direção. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, falamos de um outro hino também. Foi o hino 344 do nosso cantor cristão. Este hino, bom, ele é um pouco comprido, o nosso horário está avançado, mas a gente pode cantar pelo menos 2 ou 3 estrofes. Se eu me atrapalhar aqui com a letra, com esse meu óculos, então, Léo, eu preciso de um óculos em média distância, porque para longe eu não preciso mais, mas para perto, para a leitura eu preciso. Mas que fique um pouquinho distante, viu, Léo? Você sabe exatamente o óculos que eu preciso. Ah, agora tem mais gente, né? Estou falando do Léo, mas aí tem a... Isabelle. Quem mais? Tem a Isabelle. Olha, Isabelle. Também preciso, viu, Isabelle? E também o Cláudio, né? O Cláudio ainda trabalha com isso, eu acho. Cláudio, os nossos irmãos que trabalham aí em óticas, né? O que não falta é óculos na agência de vocês. Separa lá para mim. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de mim e de você. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai, salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia
approverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Deus há de cuidar de nós todos como tem cuidado até aqui. Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Pão das Três. Amanhã, nesse mesmo horário, 3 horas da tarde, amanhã com o pastor Júnior, teremos mais uma edição. Domingo pela manhã, às 10h30 e à noite, às 19 horas, os nossos cultos dominicais aí no canal do YouTube. Mas todos os dias, menos quarta e domingo, aqui às 3 horas, no nosso Pão das Três, página do Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas. Queridos irmãos, desejo em nome de Jesus que Deus abençoe a todos. Tenham uma boa tarde, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço virtual.